Meus amados, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, capítulo 3, para fazermos a leitura. Este final de semana nós abordaremos o tema proposto, que é o uso da desobediência civil e a igreja. Nós vamos, hoje à noite, ver que o uso dessa desobediência civil, ela requer uma obediência antes suprema ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, e para que possamos ser fiéis ao Senhor. Então, nós vamos ler o texto de Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanharão nas suas Bíblias a exposição do texto sagrado. Diz assim a palavra do nosso Deus, Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, dos foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem do rei, a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei.
Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os mantos, suas túnicas e chapéus e as suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo que mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram lançados, chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos alegramos, nos regozijamos ao ler a Tua palavra e ao ver, ó Deus, a Tua intervenção, ó Deus amado, na história. E nós também nos alegramos ao perceber que a Tua palavra é a verdade, não só apenas ali quando Tu intervisse com os Teus servos, ali com Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia, mas Tu, ó Deus, és o mesmo e não mudas. Tu ages, ó Deus, em prol do Teu povo. Então, ó Deus, nós podemos perceber a Tua glória nesse evento, ó Deus, majestoso, em que Teu poder, ó Deus amado, cruzou o espaço e o tempo e alvejou a vida dos Teus servos. E Tu ages da mesma forma ainda hoje. E Te pedimos, ó Deus, que Tu possa estar abrindo os nossos olhos, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Ensina-nos, ó Deus, essas verdades espirituais. Rogamos a Deus que Tu nos ensine por meio da Tua santa palavra e nos conduza a ser fiéis a Ti. Nós, ó Deus, Te pedimos em o nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Qual é o seu grau de fidelidade ao Senhor? Até que ponto, de fato, você está disposto a sacrificar a sua vida, a confiar no Senhor e até mesmo entregar a sua própria vida em fidelidade ao Senhor? Essa pergunta, meus irmãos, nós temos que responder à luz das Escrituras, porque nós, ao ler um texto como o de Daniel, capítulo 3, nós percebemos, nos maravilhamos com a fidelidade desses homens. Só que nós temos que compreender também e crer, e nós cremos que esse evento histórico, isso que aconteceu aqui, não é apenas uma realidade na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós cremos que esta realidade é para o povo de Deus em todos os tempos e épocas. E a palavra de Deus, ela é atual, ela é aplicada nos dias de hoje.
E nós temos que, de fato, meus irmãos, crer e ser fiel ao Senhor, ao chamado do Senhor Jesus Cristo, que nós temos que, de fato, pegar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Nós somos colocados como sal e luz nesta terra, e somos levados a confessar a Cristo, e, de fato, negar e não se curvar a Nabucodonosor, a atual grande Babilônia, que é o mundo, em todos os dias. Nós somos tentados a isso. E, à luz da Escritura, nós podemos ver que tanto o pecado quanto a justiça, ou seja, a prática da verdade, a confessar a verdade, a não se curvar aos homens aqui na terra, começa na atitude de coração. Assim também a honra, a lealdade, antes de tudo, é uma atitude de coração que expressa reverência e respeito. Da mesma forma, é isso para com o Senhor. E o livro de Daniel, meus amados, especificamente, o capítulo 3, nos ensina que devemos ter o Senhor na mais alta honra. Isso é o que nos distingue dos ímpios do mundo aí fora. Porque nós somos crentes, porque realmente nós honramos ao Senhor. Qual é o nosso chamado? E quando falamos do uso da desobediência civil, temos que compreender, antes de mais nada, que temos uma obediência superior. Nós temos um rei soberano sobre nós, que reina, que está no controle de todas as coisas, que está na sala de comando do universo. E nos 3 primeiros capítulos de Daniel, 3 vezes temos a história em que o povo de Deus enfrenta provações da sua fé. E nós, da mesma forma, enfrentamos provações da nossa fé dia após dia. Nós somos levados a isso, e por isso que o Senhor chamou a igreja de um modo multiforme, ou seja, de uma forma que o Senhor tem servos seus em todas as áreas. Tem pessoas na área da educação, tem pessoas na área do direito, tem pessoas na área da educação, tem pessoas na área do comércio. O Senhor chamou pessoas de todos os lugares, de todas as profissões, para que nós sejamos sal e luz, para que possamos realmente dizer: eu não me curvo perante o reino das trevas, eu não me curvo a este mundo. E por que nós não nos curvamos? Apenas por um capricho? Apenas como aqueles adolescentes que são rebeldes sem causa, dizendo: olha, eu não gostei disso e vou fazer da minha forma? Não. Nós temos que entender que nós temos um rei soberano sobre todas as coisas. Aquela visão do profeta Isaías no capítulo 6, a qual ele viu o Senhor assentado no seu alto sublime trono, é disso que eu estou falando. Nós fazemos parte de um reino, o reino celestial. Nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo para glorificar o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós podemos compreender que, tendo obedecido com oração e fidelidade os mandamentos do Senhor, o povo de Deus, ele sempre está guardado pelo Senhor. Nós temos o cuidado do Deus Todo-Poderoso. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É isso de que nós temos que entender. Nós temos um reino soberano a servir. E o texto de Daniel aqui tem uma dupla lição. Isso temos que ficar bem claro na nossa mente. A primeira, irmãos, a primeira lição é que ele nos ensina que os ataques violentos de Satanás, do mundo e de todo o reino das trevas, ele conspira contra o povo de Deus de forma ininterrupta. Todos os momentos nós somos ali alvos do ataque desse reino. E Satanás simplesmente não nos tenta uma ou duas vezes, depois nos deixa em paz. Os ataques de Satanás são contínuos, nós temos que compreender. Nós estamos numa luta diuturna e só vamos ter descanso quando chegarmos na glória eterna, quando contemplarmos o Rei da Glória, quando contemplarmos aquilo que cantamos aqui no Salmo 24. Quando os portais eternos recebeu o Rei da Glória, quando chegarmos na glória, quando a morte enfim chegar, nós seremos recebidos por este rei, e ele vai dizer: vinde benditos do meu Pai, vocês foram fiéis em todos os momentos, verdadeiramente vocês fazem parte desse reino, vocês são cidadãos celestiais, vocês realmente foram vestidos
com as vestes nupciais, vocês são aqui recebidos por causa do cuidado e da fidelidade que vocês tiveram a este rei. Mas em segundo lugar, meus irmãos, uma outra lição é que a bênção do Senhor, a bênção do cuidado de Deus estará sempre conosco. Não foi uma realidade de o Senhor trazer livramento apenas para Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós vamos ver que isso é uma tônica na história da redenção, o desenvolvimento histórico da salvação. Como vamos ver aqui ao longo da exposição, que o Senhor, Ele sempre vai mandar o seu santo anjo para nos livrar. E vamos ver que Cristo, Ele de fato foi aquele que adentrou para nos salvar, o anjo do Senhor. Então a bênção, irmão, pode ocorrer, a bênção do cuidado de Deus pode ocorrer de diferentes maneiras e de diferentes circunstâncias, mas uma coisa nós sabemos: Deus, Ele sempre vai ser fiel para aqueles que realmente honram ao Senhor. Então Deus usa as provações e tribulações para produzir frutos ainda mais significantes na vida do seu povo. E essa história de Daniel não é apenas para que fique apenas no conhecimento ou um relato histórico, é para que nós possamos nos apropriar dessa verdade e isso afeiçoar o nosso coração e nós sermos fiéis aqui, em todos os momentos onde o Senhor nos colocar. E como vamos ver, meus irmãos, que essas tribulações, elas produzem frutos ainda mais significativos. Como diz João Calvino, a igreja de Cristo foi constituída desde o princípio de tal forma que a morte tem sido o caminho para a vida. E o caminho da cruz é o caminho para a vitória. É justamente isso que nos distingue e possamos ver a boa mão de Deus falando a respeito do que é a corrida cristã, a vida cristã. Porque os apóstolos, quando estavam ali no caminho da cruz, olhando Cristo de longe, eles estavam, se coloquem no lugar deles, eles estavam olhando para a ida de Cristo na cruz e dizendo: olha, o meu Salvador vai ser morto. Os romanos que nós tanto odiamos, que tanto nos perseguem, eles vão ser vitoriosos. Mas foi na cruz que o Senhor venceu todos os seus inimigos. Ele, de fato, derrotou a morte. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: cadê a morte a tua vitória? Cadê a morte o teu aguilhão? Cristo venceu a morte. Então, assim como foi o caso desses amigos de Daniel, é o caso também da igreja do Senhor hoje. Então, a questão que está diante de nós aqui em Daniel 3 é muito simples. Nós vamos nos render e obedecer a que reino? A que rei? Ao Senhor? Ao rei que está sentado no alto sublime trono? Ou vamos obedecer e ceder a este reino das trevas? E, meus irmãos, nós, quando olhamos para esse texto, nós vamos compreender que a nossa fidelidade ao Senhor é porque nós cremos que até os reis da terra, eles devem fidelidade e obediência ao Supremo Rei. E no uso da desobediência civil, nós vamos ver que os reis têm que ser obedientes ao Supremo Rei. E nós somos chamados a isso, a igreja de Cristo é chamada para isto. Então o tema que eu proponho é: os reis têm que ser obedientes ao Supremo Rei. Então nós vamos ver, meus irmãos, aqui no capítulo de Daniel, no capítulo 3, que Daniel narra o episódio da interpretação do sonho. Ele tinha narrado no capítulo 2 a interpretação do sonho de Nabucodonosor, e ele ficou realmente impressionado com a capacidade de Deus ali abençoar Daniel e relatar o sonho sobre a enorme estátua de ouro ali com a cabeça de ouro, e ele ficou ainda mais impressionado com a interpretação. Se você acompanhar, conserve suas Bíblias abertas, no capítulo 2, versículo 38, quando ele diz assim: tu, Nabucodonosor,
és a cabeça de ouro. Então o rei disse a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O rei ali, Daniel, ele interpretou o sonho e disse: olha, Nabucodonosor, essa cabeça de ouro és tu. E lá no capítulo 2 ele vai dizer que essa cabeça de ouro ela vai ser quebrada, o reino dele vai ter fim. E isso ficou ali no seu coração e trouxe inquietação a ele. E o rei havia promovido ali Daniel, governador de toda a província da Babilônia, onde era a corte do rei. Isso é de fundamental importância. Por quê? Porque ele estava justamente dentro das autoridades. E você veja na leitura do capítulo 3 que há repetições de quem foi que estava ali. Todas as autoridades. E Daniel ele usa dessa ferramenta para justamente colocar no leitor. Por que ele está repetindo? Porque ele está dizendo: olha, ele estava diante de todas as autoridades. Mas ele vai ser fiel ou não? Qual é o nível de fidelidade de Daniel, dos seus amigos? E os amigos de Daniel, meus irmãos, tornaram-se administradores da província depois de Daniel trazer a interpretação do sonho. E Daniel disse: olha, eu quero indicar alguém aqui para vocês da sua confiança, rei. Ele disse: eu tenho 3 amigos que o senhor pode trazer eles, que eles vão fazer boas administrações. E veja que Daniel aqui está dizendo: olha, eu vou trazer servos de Deus com capacitação nestas áreas, para que eles sejam realmente bons administradores, que eles sejam luz ali, sejam fiéis ao Senhor. E é aí que a história sobre os amigos de Daniel começa. Muitos anos se passaram, aparentemente o rei se esquecera da maravilhosa confissão, lá no capítulo 2, versículo 47, dizendo: o Deus de Daniel é o Deus dos deuses, ele de fato é o Senhor dos reis. Ele reconheceu ali a soberania de Deus, apesar de ele não confessar ao Deus soberano. Pode ver que ele vai usar no capítulo 2 o vosso Deus, por quê? Porque ele não se rendeu ao Senhor com todas essas maravilhas, com todos esses aspectos. Então, ele tinha sido muito bem sucedido, o rei Nabucodonosor, em expandir o seu reinado ali, o seu império. Contudo, com o passar dos tempos, houve conflitos. No ano de 594 a.C., ele teve ali que reprimir uma rebelião na Babilônia. Estavam ali muitos povos, né, de outras nações que eles conquistaram, e eles não estavam ali de bom grado. Eles foram oprimidos, levados ali como o próprio povo de Israel, e se levantou um motim, e ele disse: eu tenho que ter cuidado para que o meu reinado ele tenha continuidade, porque um poder que é dado a pessoas ímpias gera ali tirania, um poder excessivo. E ele teve que tratar a respeito da continuidade do seu império. Ele não queria deixar seu império se esfacelar, e o fato dele ser o cabeça de ouro da estátua deve ter sido lhe subido a cabeça. Diz: olha, eu estou aqui, Deus me colocou, eu sou a cabeça de ouro, mas vai ser quebrada essa cabeça de ouro, e eu tenho aqui que dar um jeito, a minha forma de agir, para que eu continue com poder. O Deus de Daniel, como ele disse, é o Deus que coloca e tira reis, mas eu vou dar o meu jeito aqui. Por isso que no capítulo 3, versículo 1, ele vai dizer: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então, essa estátua, ela era uma estátua muito grande. Para a realidade da época, era mais ou menos um prédio de 9 a 10 andares. E de longe se via, e todos iam ali para dizer: olha, nós vamos adorar ao rei Nabucodonosor. Estava misturado ali o poder, o governo político, como também os princípios espirituais. A adoração, o Deus, a fé. Então a estátua de ouro representava o grande rei Nabucodonosor, como também os seus deuses. E só a cabeça de ouro que o sonho de Daniel fez, nada. Ele fez toda a estátua de ouro, estava dizendo ali: olha,
Não é só a cabeça, não, eu vou fazer toda ela de ouro. Ele teimou, ele foi inflexível contra o próprio Deus. Tanto é que no capítulo 2, Daniel disse ao rei que o Deus do céu é o que ele tinha lhe dado o reino. Mas ele, com o coração, veja, o ímpio, ele nunca vai se render ao Deus do céu. Por isso que nós temos que orar a Deus para que levante governadores, autoridades que realmente temam ao Senhor. Não é apenas temer por causa de um princípio ou outro, mas nós temos que orar ao Senhor para que tenham pessoas de uma firmeza bíblica, teológica, confessional, fiéis ao Senhor. Aí, pastor, mas é muito difícil. Meus irmãos, quem coloca e quem tira rei é o Senhor. E nós temos que orar ao Senhor para que Deus levante pessoas assim. E então o rei Nabucodonosor, ele construiu a sua própria estátua, inteiramente de ouro e certamente sem pés de barro. E curiosamente o rei se levantou ali na localização de Dura. Dura ali é onde ficava a província da Babilônia, aonde tinha sido levantado ali, que está registrado em Gênesis capítulo 11, versículo 4, a Torre de Babel, aonde estava naquela confluência ali de povos que queria o nome ser levantado, o nome ser realmente colocado na posteridade. Isso as pessoas querem. O homem quer isto. As pessoas querem que seu nome se torne célebre para o resto da vida. Mas as pessoas não esquecem que, por mais conhecido que sejam, daqui a 2, 3, 4 décadas, o máximo que pode acontecer é a conservação do nome de uma rua, de um colégio, qualquer coisa desse tipo, mas mesmo assim vai mudar, vai esquecer, todas as coisas passam, e só tem um reino que permanece eternamente. É o reino dos céus, é o reino do Senhor. Por isso que o mesmo orgulho que impulsionou Nabucodonosor é semelhante ao mesmo orgulho que levantou ali aquele povo ali em Babel. Eu vou fazer um nome para mim mesmo, eu vou fazer com que o meu reino seja eterno. E o reino das trevas, ele vai sempre querer usurpar aquilo que é do reino dos céus. E a mesma motivação também move aqui todas as pessoas do reino das trevas. O reino do mundo, a grande Babilônia, como diz o próprio João ali em Apocalipse. Então, no versículo 2, o próprio Nabucodonosor, ele chama ali todas as autoridades. E as autoridades estão listadas na ordem de importância. Elas devem vir de todas as províncias da Babilônia. E a esta altura, Nabucodonosor tinha conquistado muitas nações, e cada uma com a sua própria cultura e língua, com a sua crença, com a sua fé. E o perigo das revoluções é muito real. Elas poderiam ali explodir e desintegrar o império. Isso estava tudo no coração de Nabucodonosor. O homem confiando nele mesmo, querendo a sua posteridade, querendo fazer o seu próprio reino. Assim, o rei precisa de algo que solidifique a unidade do seu império. Ele precisa de uma demonstração concreta de lealdade a todos os povos que estão ali sob o seu domínio. Por isso ele chama principalmente as autoridades, dizendo: olha, todas as autoridades das províncias, dos reinos, eu quero que vocês venham. E vocês representam os seus povos, e todos vão ter que se curvar, todos vão ter que adorar. E nos versículos 3 a 6, nós podemos ver, meus amados irmãos, que todos tinham de se prostrar com o rosto em terra no chão e adorar a estátua. A estátua representava o rei e seus deuses. Adorar a estátua de ouro era o mesmo que adorar a Nabucodonosor. E quem se recusar a fazê-lo tinha uma sentença. Veja a tirania. A adoração por força e fé, ela nunca vai ser por força, por coação. Isso nós podemos ver na história, quando ali Constantino, ele reconheceu o cristianismo como uma das religiões do império, por causa do cristianismo crescendo, sendo influente. Depois ele disse que o cristianismo seria a única religião do império.
e principalmente o cristianismo, a fé verdadeira, bíblica, nunca vai ser por obrigação, por força, mas por uma regeneração, uma mudança de mente. E essa mudança de mente é quando o nosso coração se afeiçoa ao Senhor. E aqui é onde está a grande diferença, quando o povo de Deus, ele realmente se afeiçoa ao Deus eterno, e nada impede que seja fiel, inclusive se estiver na iminência de morte, como foi esses 3 homens de Deus. As autoridades desta época sabem que essa não era uma ameaça vã, e eles estavam ali para punir verdadeiramente, de queimar quem estivesse ali no fogo, naquela fornalha. E podemos ver que no versículo 27, que Nabucodonosor, ele viu uma resposta completa. Ele viu que todos se prostraram. Veja como diz aí o verso 7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Veja que aqui tem um princípio de adoração, que é justamente por meio de princípios que são humanistas, querem convencer ali pela música. Veja, a música, ela no culto, como nós cantamos aqui, ela é importante, necessária e uma ordenança do Senhor. Porém, os cultos pagãos usam dessa metodologia de dedilhar, de fazer fundo musical, para que as pessoas ali sejam convencidas apenas psicologicamente, mas não tem uma afeição do coração, porque quando saem, quando passa um tempo, elas voltam ao mesmo vazio. Então, houve uma resposta completa e imediata, como robôs sem cérebros, todos os oficiais se prostraram e adoraram a estátua de ouro. E os deuses babilônicos que eles representavam ali, todos eles, foi adorado. E quando o rei olhou para a planície de Dura, tudo que ele podia ver era um mar de pessoas deitadas, de bruços, diante da estátua de ouro que ele tinha fabricado. E o rei ficou satisfeito com a missão cumprida, dizendo: eu estou no comando, o meu reino vai ser sem problemas, o meu reino vai ser completo, e aquele sonho de Daniel, eu coloquei com os meus próprios poderes ali por terra. Só que, meus amados irmãos, a alegria durou pouco para o rei. Veja que no capítulo 2, depois da interpretação de Daniel, ele vai dizer: que Deus é esse de Daniel? Eu vou fazer um decreto que ninguém pode fazer nada contra o rei de Daniel também. Só que o versículo 8 diz que no mesmo instante se chegaram homens caldeus, os astrólogos, e acusaram os judeus. Veja, nós sempre vamos ter inimigos. Os ímpios, o mundo, sempre vai ser inimigo do povo de Deus. Se fazem de amigos porque os caldeus estavam ali sendo subjugados pelos babilônicos. Só que eles estavam ali tramando. Eles tinham inveja dos 3 judeus, porque eles estavam administrando corretamente, sendo fiéis, e estava prosperando o reino de Nabucodonosor. Estava tudo indo muito bem. Ele dizia: olha, não tem como acusar eles. E veja, meus irmãos, há uma semelhança muito grande com os nossos dias. O povo de Deus, ele é perseguido. E quando não conseguem, de fato, vencê-lo, mostrar erro ou fazer alguma tramóia, eles assassinam as reputações. E é isso que eles quiseram fazer aqui. E eles conseguem ali a evidência, a prova de acusar os judeus para vê-los sendo jogados numa fornalha de fogo. Os versos de 9 a 12, justamente, vai trazer as graves acusações.
Esses amigos, esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Veja como tem o veneno, o absinto, o fel dessas pessoas. Eles não fizeram caso de ti. Eles não adoraram os teus deuses. Eles desprezaram. E vai ficar, é como, parafraseando aqui, vai ficar tudo dessa forma. A colocação enfática aqui dos seus deuses na acusação destaca que o que está em jogo não é apenas a autoridade civil. Ele foi na fé. E sabe por que a fé? Porque, meus amados, nós lutamos contra tudo e contra todos, mas nós não fazemos aquilo que nós não cremos. Nós defendemos a nossa fé. E ele sabia, esses caldeus sabiam como ir na ferida ali. E por isso, eles estavam ali numa defesa, numa realidade religiosa, a crença da fé dele. E ele está dizendo, veja, esses caldeus estão dizendo, isto é uma rebelião, tu não queres unidade? Tu não queres o teu reino ali sendo sedimentado, bem alicerçado? Há uma rebelião aqui no mais alto escalão do teu governo. Isso vai ficar dessa forma? Não. E os amigos de Daniel, os irmãos, não só deles obedeceram a ordem do grande rei, mas rejeitaram também os seus deuses. E de acordo com o edital do rei, eles deveriam realmente ser jogados na fornalha de fogo ardente. E era justamente o que seus rivais queriam. Eles ainda citam a punição ameaçada do rei: qualquer se não prostrar diante de ti vai ser jogado na fornalha ardente. E eles têm um caso ali justamente de grande êxito, dizendo: nós vamos destruir esses judeus, esse Deus monoteísta deles. Já não basta aquele Daniel que fez a interpretação do sonho, indicou esses homens, não basta isto. E nos versos 13 a 14, parece que, primeiro, o rei, ele não tem a confiança. Ele diz: olha, esses caldeus não são homens de confiança, eu tenho que conferir eu mesmo, eu quero saber se eles fizeram isso. Eles são uma inveja profissional, eles querem o poder, o cargo desses homens, mas mesmo assim eu vou conferir, eu vou dar a oportunidade deles se defenderem, eu vou fazer um julgamento justo. Então ele chama os Sadraque, Mesaque e Abednego, ele manda tocar a música, ele diz: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês estão dispostos, veja no verso 15, vocês são dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, ele quis quebrar ali o clima, dizendo: olha, é com música, é com alegria, olha, toca música. Veja, quando tem alguns que tem aqueles artifícios, você quer aceitar Jesus, você começa a dedilhar, começa a ter o fundo musical e aquela coisa toda, né? Aí as pessoas se comovem. Assim ele queria persuadir Sadraque, Mesaque e Abednego. E ali eles foram constrangidos, dizendo: se renda. E se nós estivéssemos ali na plateia, como israelitas, assistindo ali esse acontecimento, nós estávamos ali tensos, dizendo: meu Deus, e agora? Nós sabemos que não podemos nos render a deuses, não podemos adorar outros deuses, não podemos fazer imagem de escultura, nós somos israelitas. Eu quero ver agora como é que vai proceder Sadraque, Mesaque e Abednego. Essa é a forma do autor, o Daniel, o profeta Daniel, o escritor do livro de Daniel. Ele gera essa tensão no leitor, porque muitas vezes nós lemos o texto de uma forma tão corrida que não paramos para seguir passo a passo da narrativa, porque nós vamos logo para o fim da história, dizendo: olha, Deus livrou ele,
Bom, beleza, bênção. E isso é, de fato, o ápice do capítulo 3. No entanto, seguir passo a passo, momento a momento, refletir em cada aspecto. Então, nós estaríamos ali como se naquela tensão. E o que eles vão fazer? Alguns poderiam dizer, olha, eles poderiam cair de joelhos, dizendo, olha, eu vou me ajoelhar, mas colocando alguma reserva. Quando nós, meus irmãos, isso aqui é o que acontece conosco. Quando nós não somos fiéis ao Senhor, não falamos em alto e bom som, para quem quer que seja, diga, eu não concordo, eu não creio dessa forma, eu sou contra, eu não creio assim, eu não vou me curvar sendo fiel ao Senhor. Nós somos fiéis ao Senhor com reservas, com senões, em parte. O Senhor nos quer por completo. O Senhor não quer a nós pela metade. O Senhor não divide a sua honra com ninguém. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. E é justamente esta tensão, é justamente esse aspecto que o Senhor leva o seu povo dizendo, a quem você obedece? Quem é o seu rei? E somos levados continuamente, todos os dias, a dizer, eu não vou me curvar a Nabucodonosor. Eu não vou me curvar a este mundo. É assim que devemos continuar fiéis ao Senhor. E a estátua não é um Deus de verdade de qualquer maneira. Alguns dizem, não, mas ali só existe o Deus verdadeiro. Não. Não. Nós temos que ser taxativos. Dizer quem somos. Nós não podemos ser igual a Pedro, que nega a Cristo nas escondidas, nas caladas, porque muitas vezes nós negamos ao Senhor, não é diante de reis, não é diante de autoridades, mas em momentos ocultos, momentos reservados. E aí, não se curvar este mundo não é apenas uma questão externa, mas antes e acima de tudo, é uma afeição do coração, da alma, a metanoia, a transformação de mente, a fé sendo exercida verdadeiramente. Então, nós dizemos, eu não vou adorar a outro Deus. E, por outro lado, alguns vão dizer, e se eles obedecer ao Senhor, eles vão ser jogados na fornalha de fogo. É a vida deles, são 3 jovens, estão com empregos aí, bons empregos, estão aí realmente nos altos escalões. E aí nós somos postos à prova. E a pergunta do rei sempre tem que vir à nossa mente. E quem é Deus que poderá vos livrar das minhas mãos? Quem é? E o rei acredita que a resposta seria óbvia. Nenhum Deus. Eles iam na mente do rei dizendo, ninguém pode me livrar. Quem é que pode livrar dessa fornalha de fogo ardente? Veja no verso 16 a resposta deles. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto nós não necessitamos de responder. Eles estão parafraseando aqui, dizendo, há necessidade de responder? Claro, que se for a vontade do nosso Deus, Ele livra. Mas se não for, nós não vamos te adorar. Qual é o posicionamento deles aqui? Dizendo, olha, mesmo que eu morra, mesmo que a minha vida seja tragada aí, eu sei em quem tenho crido. Eu sei que o Senhor é poderoso para me livrar. Ele sabia da história da salvação. Porque a questão de salvação, de livramento, de fornalha, não é apenas aqui de Daniel, como vamos ver daqui a um pouco. É de toda a história de Israel, de Gênesis e Apocalipse. Nós vamos ver isso. E automaticamente é para nós, para mim, para você. Por isso, irmãos, o Senhor pode livrá-lo das suas mãos. Os amigos de Daniel não precisavam contestar essa afirmação. E eles, dizendo assim, nos versos 17 a 18, quando ele diz, olha, se o nosso Deus a quem servamos quer livrar-nos, Ele nos livrará das tuas mãos. Agora fica sabendo que se não serviremos aos teus deuses,
Daniel, os amigos de Daniel aqui, ele não colocou em dúvida. Ele está dizendo, olha, eu me submeto à vontade do Senhor. Se é para me livrar, Ele livrará, Ele vai interceder extraordinariamente. Mas se não, da mesma forma, a minha confiança está no Senhor. E eles estavam na Babilônia, e eles sabiam, estavam ali distantes da adoração em Jerusalém. No Salmo 137, vai dizer que ali eles estavam distantes, estavam com tristeza, porque pediam para cantar os cânticos de Israel, e ele dizendo, como? Sem adorar o Senhor? E eles se lembravam com grande alegria, com tristeza no coração, porque estavam distantes, mas dos cânticos, o Salmo 24, em que eles cantavam aqui. Então, os amigos de Daniel, eles tinham certeza de confiança no Senhor. E aí, meus amados, é o que é a definição de fé. Fé não é quando nós vemos, quando nós pegamos, mas é quando nós temos convicção de fatos que esperamos. Fé não é ver, tocar para crer. É confiar no Senhor. Então, eles obedecem à lei de Deus, não porque sabem que Ele os livrará, mas obedecem porque sabem que é isso que o Senhor ordena. Nós temos que ser fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Então, Deus livrou o seu povo no Egito da escravidão no passado, e fez um pacto, e dizendo, olha, vocês não vão adorar a imagem, esses deuses aqui, vocês vão adorar apenas a mim. Então, ao ouvir o testemunho ousado, nós lemos os versículos 19 e 20, então Nabucodonosor se encheu de fúria, veja, vão se encher de fúria contra nós, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ali, veja, meus irmãos, o rosto dele, ele não conseguiu esconder o ódio pelo povo de Deus, pela fidelidade ao Senhor. E você vai entender, as pessoas vão ser contra, vão ter ódio. E veja, ele aumentou ali 7 vezes mais do que se costumava. Agora, vamos ver agora, vamos entender que há pouco tempo atrás, o próprio Deus se revelou por meio de Daniel, dizendo qual era o sonho, que ele estava sem dormir, estava inquieto, e ele trouxe ali paz àquele homem ali. E o rei está com tanto ódio, que ordena que ali seja aumentada. E ele ordenou que os soldados mais fortes amarrassem, para eles não fugir. Mas eles foram atados, mas o texto vai dizer que, no verso 22, aí, que era para que eles não tivessem nenhuma escapatória, porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima. Veja, as pessoas que chegaram próximos, morreu por causa da quentura, da alta temperatura, e as chamas lambiam ali, lamberam aqueles homens, e chegaram a matar os soldados fortes. Mas no verso 23, eles caíram atados sobre a fornalha acesa, mas eles tinham uma promessa do Senhor. Isso é uma promessa que o Senhor, veja, Isaías capítulo 43, versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo, quando pelos rios, eles não te submergerão, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, muitos israelitas dizendo, olha, isso vai ser uma linguagem figurada, isso não é uma promessa, isso não irá se cumprir, e eles vão ser realmente mortos ali. Irmãos, ao ponderar essa questão, o narrador, ele quer lançar luz do leitor, que o leitor olhe para o rei.
O rei está olhando, veja, perceba no versos 24 e 25, que o rei ele está olhando através de uma abertura na parte inferior do forno. Ele quer ver os rebeldes queimarem, dizendo, eles estão colocando em xeque a minha autoridade, o meu reino, eu quero ver eles queimando ali. E aí, nos versos 24 e 25, o rei, quando olhou, ele coloca aqui as palavras do rei. Veja, então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um dos filhos dos deuses. Ele diz assim, mas o que é que está acontecendo? Não foi 3 homens lançados, apareceu outro? Os 3 estavam amarrados, agora estão soltos, passeando. Além disso, tinha um outro na fornalha. E ele diz, o quarto é o aspecto de um dos filhos dos deuses. Quem é a quarta pessoa no versículo 28? O rei, meus irmãos, explica que Deus enviou seus anjos para livrar os seus servos. Será que Deus de fato fez isso para livrar o seu povo? Note que o rei vê 4 homens. O texto não dá nenhuma indicação ali de os 3 homens. Há uma distinção ali. Ele percebe. E por isso, irmãos, se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, servo judeu altíssimo, sai e vinde. Veja que mais uma vez, ele não diz que serve ao Senhor, ele diz que esses homens são servos. Ele diz que ele é o Deus Altíssimo, mas não só apenas o rei, mas todas as autoridades perceberam a fidelidade do povo de Deus, desses homens, dizendo, há um Deus que intervém, há um Deus que age, e todos ali ficaram perplexos, por causa da fidelidade. Verso 27 vai dizer que se juntaram todos ali, então, nenhum deles tinha um cheiro de queimado. Quando a gente se senta perto de uma fogueira, de uma churrasqueira, não é? Quando se acende fogo, para o próximo que tem roupa estendida, as irmãs, olha, vamos tirar, porque senão vai ficar tudo com cheiro de fumaça, né? Não tinha cheiro de nada ali. O Senhor agiu poderosamente e cumpriu a sua promessa. Por isso, meus irmãos, quem é que pode livrar das mãos dos reis da terra? O Rei Todo-Poderoso. Mas, meus irmãos, a progressão histórico-redentiva nos aponta que não apenas, especificamente em Israel, não apenas com Sadraque, Mesaque e Abednego, porque na história da redenção, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, a ação de Deus com relação à fornalha, com relação ao livramento. Veja, por favor, abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 14, versículo 19. Êxodo capítulo 14, versículo 19. Que diz assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou, passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Nuvem era escuridade, e para estes esclarecer. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite, entre eles e aqueles não puderam se aproximar. Então, veja, a intervenção do anjo do Senhor era para a salvação, era desde então.
o Senhor, ele, na progressividade da revelação, da história redentiva do povo de Deus, ele vai mostrar o seu cuidado. E por isso também o próprio Moisés chamou o Egito de fornalha de ferro. Isso, por favor, abram sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 4, versículo 20. Quando essa expressão, essa nomenclatura, essa linguagem é própria da palavra de Deus, é na história, no desenvolvimento redentivo. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para que lhe sejais povo de herança, como hoje se vê. Nós sabemos a história da redenção, a história da libertação do povo de Israel, quando o povo estava sendo fustigado e dizendo: vocês vão queimar, vão juntar agora palha para colocar na fornalha. E o Senhor livrou o povo de Israel. E quando o povo foi liberto, o Senhor mandou o seu anjo adiante ali como uma coluna de fogo, para que à noite iluminasse o caminho deles. O Senhor tem iluminado o nosso caminho. Ele tem nos trazido a liberdade. E, meus irmãos, mais tarde, Deus prometeu libertar o seu povo do exílio babilônico, que ele também vai usar essa mesma linguagem, fornalha da aflição. Veja, por favor, abra aí em Isaías, capítulo 48, Isaías, capítulo 48, versículo 10 e versículo 20, que diz assim: eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata, proveite na fornalha da aflição. Veja o verso 20: sai da Babilônia, fugi de entre os caldeus e anunciai isto com voz de júbilo, proclamai e levai-o até o fim da terra, diz o Senhor, remiu o seu servo Jacó. Eu estou querendo que você compreenda que no decorrer da história, essa ideia de livrar-nos da fornalha da aflição tem os seus aspectos em toda a Bíblia, não é apenas com Daniel, mas em cada processo, nesse processo redentivo, há uma ação de Deus, um cuidado de Deus. E isso tem uma ligação completamente e diretamente comigo e com você, como povo de Deus em nossos dias. Por isso que mais tarde o Senhor prometeu ali livrar o povo de Israel. E enquanto Israel estava no exílio, irmãos, Deus enviou seus anjos ali na fornalha de fogo. Mas só que na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o seu único filho para salvar a mim e a você da fornalha do inferno. Essa fornalha aqui de Sadraque, Mesaque e Abednego, a fornalha de Nabucodonosor, é um nada em relação à fornalha do inferno. Porque lá na cruz do Calvário, o Filho de Deus, ele subiu para sofrer um inferno em nosso lugar. A substituição. E aí, meus irmãos, é onde nós vamos realmente entender que nós, como povo de Deus, temos que ser fiéis a esse rei soberano, e a desobediência aos homens aqui da terra, quando estiver contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. E aí está justamente a nossa compreensão, a nossa ligação comigo e com você. Nós somos chamados a ser fiéis ao Senhor, a continuar justamente a dizer: eu não me curvo à grande Babilônia, porque hoje nós estamos diante e dentro da grande Babilônia. O Senhor realmente diz: confie em mim que eu vou lhe livrar. E nós cremos no Filho de Deus, pela fé, nós confiamos que Ele já sofreu a fornalha do inferno no meio do seu lugar para nos livrar. Esse mesmo anjo que entrou ali naquela fornalha é o mesmo que entrou lá no inferno. Naquelas 3 horas, Deus descarregou a sua ira para que Ele se fizesse justiça no nosso lugar. E aí nós temos que nos abster. Nós não podemos ser cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes nós temos que reprovar, porque isso está se referindo a mim e a você.
Nós, meus irmãos, cremos que o Senhor, Ele trará salvação, livramento a nós, mas ao mesmo tempo trará juízo a todos aqueles que negam ao Senhor, que se associam às obras infrutíferas das trevas. Essa progressividade que nós fizemos agora, esse passeio do cordão dourado das Escrituras, que nós vemos lá o anjo do Senhor, lá no livro de Êxodo, nós vimos lá em Deuteronômio a fornalha de fogo, como também a fornalha de ferro ali em Isaías. E o Senhor vai dar cabo desses inimigos todos, a grande Babilônia, o Senhor vai destruí-la. Veja aí, abra sua Bíblia aí em Apocalipse. Eu quero justamente concluir com você observando esse aspecto. Veja, a forma, a linguagem das Escrituras. Capítulo 18 de Apocalipse. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Veja, meus irmãos, aqui está o anúncio da queda. João teve a visão dizendo o que vai acontecer depois da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos aqueles que negam a Cristo de forma clara, direta ou nas escondidas, que negociaram, que se prostituíram com a grande Babilônia, que se envolveram justamente com as obras infrutíferas das trevas, eles terão o juízo eterno, eles estarão na fornalha de fogo para toda a eternidade, sendo atormentados pelo próprio Deus. E o Senhor chama a mim e a você para a fidelidade ao Senhor, não de forma parcial, mas que nós tenhamos um comprometimento de as pessoas olharem e dizer aonde o Senhor colocou vocês, seja na área da educação, da saúde, do comércio, seja lá onde Deus colocou você. É para você ser fiel ao Senhor, para você não se curvar à grande Babilônia, aos reis de todas as nações que se prostituíram. E lá no capítulo 2 dos Salmos diz que os reis da terra conspiram contra o Filho de Deus. Só que o Senhor se ri deles, porque o Senhor dá livramento ao seu povo. E nós cremos que o Senhor já nos livrou do fogo do inferno. O Senhor já mandou o seu Filho, o anjo do Senhor já entrou lá nas trevas e sofreu o inferno por nós. E com isso, meus irmãos, eu quero justamente retornar à pergunta que fiz lá no início. Qual é o seu grau de fidelidade ao Senhor? A que ponto você está disposto a entregar a sua vida ao Senhor? Você vai dizer: pastor, mas eu já sou crente, eu professei a fé. Louvado seja o Senhor. Eu já entrei numa aliança com o Senhor. Louvado seja o Senhor. E o Senhor lhe chama para ser fiel. Porque nós somos falhos, nós cedemos, nós muitas vezes não somos fiéis quanto precisa ser. Mas o Senhor lhe chama à fidelidade. O Senhor não lhe quer pela metade. Seja na honestidade nos seus negócios, seja na guarda dos mandamentos, no dia do Senhor. Meus irmãos, o dia do Senhor tem sido tão negligenciado. As pessoas quebram o dia do Senhor de uma forma vil. Não tem problema ali, meus irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu enfrento uma luta lá na igreja que eu pastoreio, porque a feira é no dia do domingo.
E eu vi, eu acho que foi inclusive Marta que disse, olha, a cidade só vai ser impactada aqui quando todo mundo vê que os comércios, principalmente os comércios dos crentes, vão fechar. E perguntar, por que fecharam? Porque hoje é o dia da feira da alma. E esse povo impactar aquela cidade. E não só isso, mas também a forma como são trabalhadores. Você ser o melhor funcionário, não para ter uma placa lá dizendo funcionário do mês, não. Mas porque dizer, por que você é tão dedicado? Por que os filhos de Deus são os melhores funcionários? Eu só quero um funcionário aqui que seja crente. Hoje nós não vimos isso, sabe por quê? Nós somos influenciados, envoltos nesse mundo tenebroso. E contar ali horas e tal, fazer questão por bobagem. Também na área da educação, dizer, eu não vou ensinar evolucionismo, eu não vou ensinar essas ideologias que é contra aquilo que Deus ordena. Deus conclama o seu povo a uma desobediência civil nesse aspecto, porque nós temos um rei, nós temos uma legislação superior, soberana, divina, eterna, para nós servirmos a Ele. E você poder, de fato, em todos os aspectos, perceber a mão invisível de Deus, livrando você, honrando você. E todas as autoridades, quando nós formos realmente fiéis, as pessoas olhar e dizer, aquele povo ali é servo do Deus Altíssimo. Mesmo que eu não creia, mesmo que eles sejam meus inimigos, que eu persiga, mas eles de fato têm um Deus que vela por eles. Mas enquanto estivermos parcialmente servindo ao Senhor, não vamos fazer diferença. A nossa desobediência como adolescentes de revolta sem causa. Mas eu quero chamar a atenção de você também que esteja conosco, que ainda não entrou em uma aliança com o Senhor. Você não faz parte da igreja de Cristo. Eu aconselho você a ser frequente, antes de mais nada, frequente a igreja, conheça. Mas se você quer realmente livramento dessa fornalha, da queda da grande Babilônia, corra para os braços de Cristo, porque Ele é o anjo que estava ali naquela fornalha. Ele é de fato o Filho de Deus que adentrou ali naquela cruz do Calvário. Ele adentrou o inferno, ele sofreu o inferno por todos aqueles que confessam a Cristo, que entram num pacto, entram numa aliança. E esta igreja, ela tem tido, nesses 25 anos, a graça de ser pregado o Evangelho da graça com fidelidade aqui neste culto. E a minha oração ao Senhor é que Deus continuamente conserve esse culto fiel às Escrituras, apontando para Cristo, e que nós possamos, meus irmãos, ver que essa história de Daniel não é história abstrata, sem sentido. Ela fala de mim e de você, porque nós somos o verdadeiro Israel, nós somos o Israel de Deus hoje. E quando olharmos para esse texto de Daniel, nós nos apropriarmos, ter a verossimilhança, uma identificação, que nós nos afeiçoamos dizendo, independente do que aconteça, eu vou ser fiel ao meu Deus. Eu tenho um Deus maravilhoso qual eu sirvo, que me ama e que intervém na história para livrar o seu povo e o conduzir à glória eterna.
que o Senhor seja servido em nos levar a ser fiéis, independente das circunstâncias. Isso para o louvor e a glória do seu nome. Amém. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito e eterno, queremos te louvar, porque sem nenhum merecimento, ó Deus, outrora perdidos, desgarrados neste mundo tenebroso, tu verdadeiramente nos amastes, e nos amastes com amor eterno ao enviar o teu Filho, para que pudesse, ó Deus, adentrar aquela fornalha do inferno e nos livrar, ó Deus, desse tormento eterno. E é por tua graça, pelos méritos do teu Filho. Continua nos abençoando, falando ao nosso coração, nos conduzindo em fidelidade, inclinando o nosso coração a adorar a Ti somente, Senhor. Ser com o Teu servo aqui, o pastor Gustavo, como também o conselho desta igreja, as igrejas que fazem parte desse presbitério, cada família aqui representada. Continua abençoando, Senhor, derramando a Tua graça, e nós, ó Deus, possamos enxergar a mão invisível do Senhor, agindo, ó Pai amado, de forma extraordinária, para nos guardar, para nos livrar, para nos conduzir, ó Deus, à Tua presença. Sim, nós aqui oramos, em nome de Cristo. Amém.